mesmo Deus tocou naquelas vidas, e cada terça-feira dessa que passa, Deus toca na minha vida. Nessa terça-feira, seguindo uma estratégia que Deus deu, nós não vamos fazer toda terça-feira o Bom Samaritano aqui, toda terça-feira, não, como era antes. Nós vamos fazer uma terça aqui, uma terça na rua, uma terça na rua. E nessa terça-feira que vem, nós vamos fazer o nosso culto lá na Praça da Viva. Onde sabe quem sabe onde é a Praça da Viva aqui? A praça do ponto de ônibus lá, irmão, aquela pracinha daquele escritório da Viva, onde compra a passagem, aquela coisa toda. Tem uma pracinha ali na frente, confere? Nós vamos fazer o nosso culto terça-feira lá, 7h30 da noite. E eu achei muito legal, porque nessa terça que passou, né, padre? Nós estava lá mais ou menos umas 7 horas. O ponto de ônibus, irmão, fervilhando de gente, do jeito que Jesus gosta. Então eu quero convidar você, irmão, para ir lá. Nós vamos orar, nós vamos louvar. É um culto mesmo, no meio da rua. Se a polícia vier, nós vamos tudo preso e vamos dar glória a Deus na cadeia. É assim gostoso, com todo o sabor do evangelho, né? Mas se você puder ir antes, para que nós possamos rodar a cidade e trazer aquelas pessoas, como Jesus falou, aquelas pessoas que moram na rua, os chamados mendigos, drogados, todo mundo que está na rua aí, para aquele lugar, lá para o meio da praça. Nós também iremos convidar as pessoas do ponto de vamos ver o que Deus vai fazendo aqui, vai ser legal. Eu não perco por nada, espero que você também não. Espero que esse desejo pelas coisas de Deus esteja no seu coração, e que você arrume o tempo, né? A gente arruma tempo para tantas coisas, vamos arrumar tempo, e o tempo melhor que nós tivermos, e dá-lo a Deus. Terça-feira, 7h30 da noite, nós estaremos lá, né? E iremos levar todo o alimento também, os marmitex, vamos levar em marmitex, né? Tudo lá certinho, do jeito que é aqui. Nós vamos transferir para lá para ver o que acontece. Amém, irmãos? Eu tenho uma expectativa boa no meu coração, que vai ter um rebuliço, como diz, rebuliço, né? Aquela coisa que eu acho interessante. Amém? Vamos lá, gente. Olha só, Deus colocou algo no meu coração para ministrar para vocês hoje e na semana que vem, porque o assunto é extenso demais e não daria no tempo de um culto nós falarmos com toda a propriedade sobre isso. Amém? Eu quero então estender isso para 2 domingos especiais, vamos dizer assim, onde nós vamos estar conversando sobre esse assunto. Esse assunto, irmãos, é vital para a igreja, é importantíssimo para a igreja. Sabe, nós estamos indo num barco, navegando, e vamos indo, e vamos aonde que nós estamos indo? Estamos indo aí até Jesus chegar, até Jesus voltar, da maneira muitas vezes mais displicente possível. E Deus chamou muito a minha atenção no começo da semana passada, na verdade, numa das orações que nós estávamos fazendo aqui de manhã. Começou a chamar a minha atenção para isso, e eu comecei a estudar. Eu estou estudando a Bíblia e tudo que a Bíblia traz sobre este assunto, e aí é um assunto muito extenso. Nós teremos que verdadeiramente estar em 2 domingos, e eu espero que você esteja, porque interessa para você. A palavra que eu tenho para ministrar o seu coração hoje se chama tempo de discernir, tempo de discernimento. O que é discernir? Tempo de perceber as coisas, tempo de se ligar nas coisas, tempo de abrir o olho, abrir os ouvidos, estar atento. Isso é tempo de discernir. Várias e várias e várias vezes a palavra de Deus fala que nós temos que discernir as coisas, perceber os tempos, as estações, discernir os espíritos. Quem é que está operando? Quem é que está falando? O que está acontecendo? As pessoas e também a igreja está andando, sabe, irmão? Vocês estão entendendo? Estamos andando, vivendo a nossa vida. Amanhã, segunda-feira, vou para o trabalho, volto do trabalho, vou tomar um banho, ou às vezes eu estou em casa, ou vou estudar, ou eu vou fazer alguma atividade, e a nossa vida tem se resumido a isso, e a gente não presta mais atenção que nós vivemos num campo de guerra, num campo de batalha, que existe Deus, que existe o diabo, que existe anjos, que existem demônios, que existe o mundo, a carne, e todas as coisas que a Bíblia diz e nos alertou tantas e tantas vezes, nós vamos passando batido. Quantos de nós
passamos uma semana, um mês inteiro sem se ligar que nós estamos em jogo, tudo está em jogo, tudo está sendo, o mundo espiritual está se movendo a todo instante, e a gente vai andando, isso aí não é comigo, eu não tenho nada a ver, eu sou de Deus, ou eu estou na igreja, eu sou do ministério, sabe? E a gente vai andando como se nós não tivéssemos parte alguma com isso, nós não tivéssemos inseridos nessa realidade. Que as coisas do mundo espiritual não nos afetam. Isso é uma coisa de historinha para boi dormir. Irmão, a Bíblia, ela é repleta deste assunto. A Bíblia, ela é lotada desse assunto. Então cabe a nós, como igreja, falar sobre esse assunto, para que todo o cristão, para que todo crente, para que todo mundo saiba e possa saber discernir o que está à sua volta, e não achar que tudo é borboleta e andorinha na vida. Quero que você abra sua Bíblia em nome de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. João 14, amém? Abra sua Bíblia e seu coração para a palavra de Deus. Eu quero ser bem didático, eu não vou sair correndo hoje, eu quero ser bem didático mesmo, lendo versículo por versículo, para que haja entendimento da nossa parte. Irmão, entendimento a igreja precisa ter, nós precisamos ter. Que entendimento é poder de Deus para nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 27. Diz assim o Senhor Jesus: eu vos deixo ou vos dou a minha paz, mas não dou como o mundo dá. Veja as palavras de Jesus, preste atenção nessa frase. Eu dou para você a minha paz, a paz que vem de Deus. Eu não dou esta paz para você como o mundo dá. Então, a primeira coisa, irmãos, Jesus está dizendo claramente aqui que existe a paz que vem de Deus, que só o Senhor Jesus pode dar, e uma paz que não vem de Deus, mas é paz também. Uma paz que vem do mundo. Veja, eu não dou essa paz para você, como o mundo tem dado esta paz a vocês. Então Jesus diz claramente aqui, que a paz que nós deveremos receber e viver é a paz que vem de Deus, não a paz que vem do mundo. Esses dias numa mensagem eu dei uma faixa sobre isso. Eu estou querendo dizer, irmão, a paz que vem de Deus, veja o que a Bíblia diz sobre a paz que vem de Deus. Efésios, ou melhor, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olha aí, olha, irmão. E a paz de Deus, que excede, ultrapassa todo o entendimento humano, vai fazer o que com a gente? Vai nos guardar, vai nos proteger. Proteger o que? O nosso coração, nossos sentimentos, tudo aquilo que fala a respeito da nossa alma, e a nossa mente em Deus. Essa é a paz que vem de Deus. E a paz do mundo? Eu posso dizer para você, a paz do mundo, ela tem um outro nome, um sinônimo chamado trégua. É trégua, não é paz, é trégua. Onde todos silenciam, onde não tem mais discussão, onde não tem mais briga, onde não tem mais nada, mas não há conserto, não há verdade naquilo ali, não há Deus, há só um silêncio, há só uma trégua. Eu já falei sobre isso esses dias, por exemplo, citando, por exemplo, um marido, uma mulher, ou alguma relação familiar. O marido, para não mais ficar discutindo com a esposa, ou vice-versa, ou com o filho, ou com o patrão, ele acaba aceitando aquela situação errada, pecaminosa, diabólica, terrena, para que não haja mais dissabores, aquelas discussões que convertem,
Né? Quando vocês já escutaram aquela palavra, né? Eu ouço muito aquela frase, hoje nós vamos ter que discutir a relação. Muitas pessoas já não têm mais paciência, então ele faz o quê? Então o que você quer? Você quer passear todo dia? Então vamos pegar o dinheiro e vamos passear todo dia. Você quer o quê? Você quer presente? O que você quer? Para você ficar quieta logo, porque eu não quero mais discutir. Isso vem no ramo da psicologia que tem entrado na igreja como uma turba, como uma multidão. Você sabe que a psicologia começou a entrar na igreja no final da década de 70 como uma ajuda aos pastores, aos líderes da igreja, que não sabiam lidar com o rebanho, não sabiam lidar com os problemas existenciais das pessoas, e não viam na Bíblia nenhuma solução, começaram a colocar técnicas de psicologia, juntamente com a Escritura. E muitas vezes nós ouvimos falar, olha irmão, não discute mais não fala mais assim com a sua esposa, não fala mais com o seu marido, não fala mais assim com o seu filho, com o cachorro, o gato, o papagaio. Olha, vamos dar uma trégua, vamos dar um tempo. Quando você dá um tempo, o diabo ganha tempo. Sabe, irmãos, é uma coisa incrível. Mas nós, os cristãos de hoje, tem uma coisa que nós tememos muito, se chama confronto. Nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos ser corrigidos. Nós não queremos ouvir alguém dizer, não, isso está errado. Ah, mas eu sou assim. Não, você está assim, você está errado. Você está em pecado então. Você está aliado com alguém. Irmãos, desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, existem o quê? Existem dois caminhos. Um que leva à salvação e outro que leva à condenação. Não tem meio termo. Não tem neutralidade. Não, eu sou neutro. Eu não estou nem com Satanás, nem com Deus. Não existe isso. Você sempre, eu sempre, a igreja, todos nós, sempre estaremos ligados a um desses dois caminhos ou a um desses dois senhores. Alguém sempre vai se assenhorar das nossas vidas. Sempre. Não existe esse, não, eu não estou sendo visto por Deus e nem visto pelo diabo. Eu criei um terceiro mundo. O mundo espiritual, o físico e o mundo da minha imaginação fértil. Eu moro lá e ninguém me toca. É como um Alice no País das Maravilhas. Olha o que o profeta Jeremias diz em Jeremias capítulo 6, versículo 13 e 14. Ele fala dos profetas, ele fala dos líderes, ele fala dos pastores de Israel, daquele pessoal que tinha proeminência, que eram os chefes. E sabe o que Deus usa o profeta Jeremias para dizer? Diz assim, ai dos profetas que dizem paz, paz, quando não há paz. Olha o que Deus mandou o profeta dizer. Deus pega Jeremias e envia no meio dos outros profetas que lá estavam, dos outros ministros que lá já estavam, dos outros sacerdotes que lá já trabalhavam, e manda dizer no meio deles o seguinte, o negócio é o seguinte, vocês estão ensinando o povo que é tempo de paz, que é paz para todos os cantos. Lá em Jeremias 8 repete isso. Vocês estão ensinando para as pessoas que é paz, paz, quando não há paz. Vocês estão entendendo, irmãos? O que acontecia? Tinha esse clima de trégua, estava todo mundo em silêncio, vivendo confortavelmente o seu estilo de vida dentro de Israel. Deus estava lá. A lei de Deus estava lá. A presença de Deus estava lá. Mas cada um vivia na sua zonazinha de conforto, no seu estilo de vida que ele gosta de viver, sem ser incomodado. Então há paz em Israel. Não há mais discussão, não há mais guerras. Israel não está sendo atacado por ninguém. Está tudo certo. Não. Jeremias fala, não há paz. Por quê? Porque no meio daquele negócio camuflado que dizia que estava tudo certo, estava tudo podre por baixo. E Deus envia Jeremias e fala assim, ai daqueles que dizem e ensinam o povo a paz, quando não tem paz.
Está tudo errado, está tudo bagunçado, está tudo oculto, está tudo escondido, com uma aparência de paz, com uma aparência de coisas certas, com uma aparência, sempre aparência, está tudo legal. Você encontra pessoas na rua assim, né? Você conhece a vida da pessoa, você sabe que ele está passando por um vale, né, como a gente diz, por um estreito. Aí você pergunta para ele: ô irmão, tudo bem? Ele: tudo bem. Sabe como é que se chama isso? A falsa paz. Nós não temos, irmão, o meio evangélico é um negócio tão desgraçado isso, que se você falar a verdade, você é quase que repreendido. Você quer ver? Ó o testezinho. Ô irmão, você está bem? Não, cara, eu não estou bem não. Ai, credo, mas você não pode falar que não está bem. Existe ocultamente uma obrigatoriedade de todo mundo estar bem. Por exemplo, eu sou o pastor daqui, tudo bem. Aí você me encontra na rua: e aí, pastor, tudo bem? Não, não está bem não. O quê? Você não pode dizer isso, pastor. Porque para o pastor, para o líder espiritual, para o líder do grupo, para o ministro do louvor, sempre tem que estar bem. Aonde é que está escrito isso? Quem colocou isso, irmão? Quem disse isso? Mas foi um pensamento implantado nas nossas... Eu gostei de uma frase que eu ouvi de um homem de Deus assim. Alguém chegou para ele e perguntou: e aí, tudo bem? Ele falou: tudo é muita coisa. Eu achei fantástico isso, achei inteligente. E é verdade. Tudo é muita coisa. O que ele disse? Ainda existem áreas, existem algumas situações na minha vida que não está nada bem. Não existe vergonha em dizer isso, irmão. Nenhuma. A vergonha está em cobrir as coisas. Sabe, é colocar aquela... vai, está tudo bem, está tudo bem. Você sabe que o cara está desmoronado. E isso é exatamente o que Jesus chama de hipócrita. Chegou para os fariseus: vocês são hipócritas. Por quê? Que vocês passam um filme maravilhoso, mas por dentro vocês estão cheios de ossos, de mortes, de toda iniquidade. Ou seja, dentro de vocês estão corroídos. Por fora é paz, não, está tudo bem, sabe? Como se nada tivesse acontecendo. Falsa paz. Essa não é a paz de Deus, não é a paz de Jesus. A paz de Jesus é aquela que excede todo o entendimento e nos guarda. Guarda? Nos protege? Protege do quê? Por que a paz de Deus nos protege? Por que é colocada a frase dessa maneira? Porque a paz de Deus protege a minha mente e meu coração. O que tem a ver? O que tem a ver paz com guerra? Engraçado que quando Jesus falou no Evangelho de Lucas, ele disse assim: ó, vocês pensam que eu vim trazer paz do jeito que vocês pensam que a paz é para este mundo? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É estranho você ouvir Jesus falando isso. Mas ele está falando que a paz dele é uma paz que na verdade não é uma paz. Ele está falando que a paz que ele estava trazendo era verdadeira. E para se conseguir essa paz, primeiro vai ter que ter guerra. Veja o todo da história bíblica. Veja, pega de Gênesis e vai até Apocalipse. Quantas guerras estão descritas nesse livro? E quantas guerras espirituais e reais nesse mundo ainda haverão até o trono de Deus ser colocado no milênio, nos 1000 anos do governo de Cristo? Irmão, ainda tem lenha para queimar ainda. Para que haja, escute isso que eu vou dizer, para que haja a paz, os inimigos precisam ser vencidos. Carne, pecado, diabo. Não há paz enquanto os inimigos estão soltos, livres e atacando a gente, igual esse jogo que apareceu agora há pouco aí. Sabe, eu estou bem. Eu estou tomando cada tiro nas minhas costas. Né? E aí Jesus fala assim: eu não dou a paz como o mundo dá a paz. O mundo tem a paz. E engraçado que eu quero fazer, é essa conexão que eu quero fazer. Se existe uma paz no mundo, pode ser dada a mim, disse isso, quem é que dá essa paz? O dono do mundo. Quem é o dono do mundo? A Bíblia diz que este mundo, eu não estou falando planeta Terra, não, estou falando os sistemas da humanidade, foram entregues na mão do príncipe
deste mundo. Jesus falou, aí vem o príncipe desse mundo. E ele não tem nada comigo, nem eu tenho nada com ele. O dono está vindo aí. Ele também é chamado de príncipe das potestades do ar. Olha João, capítulo 16. João 16, versículo 11. Diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Está falando de quem? Quem é o príncipe desse mundo? O diabo, irmãos. O diabo, príncipe deste mundo. E lá em 1 de João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno, dando ênfase a uma pessoa. As ciências modernas e a relatividade tem entrado no seio da igreja e tem dito que o diabo não é uma personificação, não é uma pessoa, é só um estado. O diabo é um estado ruim. Não, ele não é um estado ruim, ele é alguém, ele é a pessoa. Por isso que a Bíblia se refere a ele sempre assim, é o maligno, dando ênfase, dizendo que ele é alguém, é uma pessoa. E o mundo inteiro pertence a ele, o mundo inteiro jaz no maligno. E como é que ele tem trabalhado nisso? Olha só o que a Bíblia diz em 1 de João. 1 de João capítulo 2. Veja, irmãos. O apóstolo João, pelo Espírito Santo, diz assim, 1 de João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu Deus, só esse versículo aqui. Porque tudo o que há no mundo, tudo, é concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Não vem do Pai, não é de Deus, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. João vem falando depois aqui dos anticristos, não é do anticristo, é dos anticristos. O que é isso? Que existem muitas pessoas no mundo que operam pelo espírito do mundo. E qual é o espírito que está no mundo? O espírito do anticristo, que renega a Deus, que se afasta de Deus. Por isso, estar fora da presença de Deus não é qualquer coisa, não é um detalhe da nossa vida. Se você morre, você está frito. Eu nem vou contar para vocês agora o sonho que eu tive essa semana, que foi uma coisa tão incrível. Bom, nós entendemos até aqui o que, irmãos? Que existe a paz que vem de Deus, que nos protege, coração e mente. E que existe uma falsa paz. E ela é promulgada como um silêncio, como se tudo tivesse correndo bem. Se as coisas no mundo tivessem, está tudo certo. Não, não está nada certo. Porque o diabo ainda continua sendo dono desse mundo, matando pessoas. Eu não preciso nem entrar nesse assunto, né, irmão? Que agora, nesse momento em que eu estou falando aqui, em alguma encruzilhada desta cidade, alguém está sendo escravizado por Satanás na droga, na prostituição, na feitiçaria ou em qualquer outra coisa. E não é só isso não, alguém está sendo escravizado por Satanás simplesmente sentado no portão da sua casa com a mente vazia, com a mente aberta para todo e qualquer pensamento. Está tudo igual. Nem todo mundo tem que ser um drogado que está na mão do diabo. Não, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus é filho de Deus. Não nasceu de Deus, não é filho de Deus. Pronto. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Pronto. Então o cara, ele pode ser, não, mas o meu vizinho, pastor, ele não mata nem mosquito. Ele é uma belezinha, olha que vizinho. Ele tem Jesus? Serve a Jesus? Reconhece a Jesus como Senhor, Salvador, soberano? Não, está condenado. Não existe bonzinhos, irmão. Não existe ser humano bom. Todos os seres humanos são pecadores e nascem maus. O salmista diz, em pecado já me concebeu minha mãe. Nós somos descendentes de Adão até a adoção de filhos por parte de Deus. E em Adão todos morrem. Em Jesus todos têm a vida eterna.
Amém? É preciso que isso seja fixado. E que não há paz, existe guerra. Nós estamos no campo de guerra 24 horas por dia. É isso que eu estou querendo falar para você. Não tem trégua, não tem... Ah, não, mas esse fim de semana eu fui passear. Você pode ir passear, irmão. Lá está o diabo lá. Eu não estou querendo assustar ninguém, mas é verdade, gente. Ou você acha que quando você vai passear, o diabo, puxa, vou esperar você segunda-feira, hein? Quando você voltar da sua viagem, irmão. Não. Ele continua trabalhando. O mundo espiritual não para porque nós estamos de férias. O mundo espiritual não para porque agora é época de férias escolares. Isso é ridículo. Mas nós achamos assim. Nós vamos conduzindo a nossa vida como se nada existisse ao nosso redor. E por isso sofremos. E por isso a grande maioria das pessoas vão passar nessa vida como se nunca tivessem nascido. Como se nunca tivessem passado. Elas passam desapercebidas. Eu quero dizer que isso vai contra todo o ensinamento de Jesus, que disse, você é o sal da terra. Ele falou isso. Não. Significa isso. Você vai ser diferente, destacado. Você vai ser a luz deste mundo. O que é isso? Você vai ser diferente, destacado. Então, todo e qualquer cristão que passa nessa vida, como alguém que passa no meio de uma escola de samba lá na Sapucaí, lá no meio, ó, a roupa igual a todo mundo, ninguém vê ele termina a avenida, acabou. Não é isto o que foi programado por Jesus, que eu vejo nesse livro aqui. Em todas as passagens, ele tem chamado homens e mulheres para viver uma vida radicalmente poderosa. Vocês estão entendendo isso? Qualquer outra coisa, tem alguma coisa fora do eixo. Amém? O cristão deve lutar contra o mundo. E o que no mundo há? O cristão deve lutar, irmão. Não, irmão, essa história de cristão que não luta, você está derrotado. Você está caído. Porque um cristão de pé, automaticamente ele já está em luta. Não tem conversa. Leia Efésios 6,12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Não existe, eu não estou lutando contra ninguém. Não. Eu me lembro quando eu brincava, quando eu era criança, na rua da minha casa, aquele negócio de pique-esconde, polícia ladrão, que a gente brincava. E tinha uma hora assim que a pessoa ia botar a mão em vocês e fazer, tô de figas, não vale, alguma coisa assim. Aí a pessoa, irmão, isso não acontece com Satanás, não. A hora que ele vai, não pode, olha, não é bem assim, não. Não está valendo agora, não está valendo, não é bem assim. Irmão, a igreja, por natureza espiritual, ela é guerreira. Aonde está escrito isso aí? Jesus, Mateus 16, disse assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que ele falou isso? Por que Jesus não falou outra coisa? Edificarei a minha igreja e esse dão aí não vai pegar ela não, de jeito nenhum. Edificarei a minha igreja e os anjos vão operar com vocês. Por que ele não falou qualquer outra coisa? Porque ele falou exatamente isso. Edificarei, construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele está querendo dizer? Que desde o dia que você se converteu, você está em luta direta contra demônios. Ai, pastor, não fala isso aí na igreja não. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar da Arca da Aliança, vamos falar do coração do céu. Não vamos falar não. Vamos falar isso aqui. Por quê? Porque lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo João assim, ó, que para isto se manifestou o Filho de Deus. O Filho de Deus veio na terra por quê? Para destruir as obras do diabo. E lá em João 20, 21 diz, assim como meu pai me enviou, eu envio vocês. O que significa isso? Não está claro? Que a igreja, o cristão verdadeiro, ele é um enviado de Jesus, na mesma missão, no mesmo caráter da missão de Jesus, que é
destruir as obras do diabo. Não existe evangelismo. Escute isso, irmão. Eu estou falando biblicamente. Não existe evangelismo sem contato com as forças das trevas. Não existe. Por quê? 2 Coríntios 4,4. O que diz lá? O Deus desse mundo cega o entendimento das pessoas que estão lá fora, para que não entendam o evangelho. Quem é que está no controle lá fora? Aí você sai daqui e vai evangelizar lá. Quem é que você está enfrentando? Você está enfrentando quem está no controle lá, é lógico. 2 mais 2, 4. Ah, não, mas acho que não é bem assim. Leia Lucas capítulo 10. Jesus chama 70 discípulos e fala assim, ó, vocês vão para a cidade diante de mim, prega o evangelho, ressuscita os mortos, cura os doentes e anuncie que está próximo o reino de Deus. Os discípulos vão. Mais tarde os discípulos voltam alegres. Você conhece a passagem? Eles dizem o quê? Senhor, nós estamos alegres porque até os demônios se nos submetem por causa do teu nome. E Jesus diz o que para eles? Quando vocês estavam indo, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam evangelizando. De vila em vila, de vilarejo. E Jesus, vendo o evangelismo, vendo a luz, a palavra de Deus é luz. O que o Salmo 119 diz? Luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Ou lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Evangelho de João, 1, versículo 3, 4 e 5, diz que a luz foi entregue a nós, a luz era Jesus, e a luz resplandece, dissipa as trevas. Onde você leva o evangelho, você está levando a luz, e aquela luz vai dissipar as trevas. O que é treva? É domínio de Satanás, porque na Bíblia, muitas vezes ele é chamado de príncipe das trevas. 4 mais 4, 8. É assim. Vocês estão entendendo, irmãos? O que está acontecendo então? Existe um governo e uma guerra. E nós temos que nos opor a isto. Nós temos que lutar contra isso. Qualquer ato, irmão. O ato, olha, eu vou dizer uma coisa, o ato de você se ajoelhar aqui ou na sua casa e orar, já é batalha. Eu vou dizer uma coisa, existe o tipo de oração e o tipo de adoração de guerra, eu sei que existe, mas se você não fizer para a guerra, isso não te tira dela. Você está lá, porque você tem a marca do sangue de Jesus. E a Bíblia diz em Tessalonicenses, por exemplo, que todo aquele que o espírito do anticristo se levanta contra tudo o que tem o nome de Deus. Tudo. Você está no meio. Você não morrer. Deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos. Lá em Hebreus 5, versículo 11, se eu não me engano, o autor encontra com os crentes e diz assim, olha, pelo tempo que vocês já conhecem a Deus, era para vocês serem mestres. Contudo, eu tenho que voltar aos rudimentos dos primeiros passos na fé, porque vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo? O que é a igreja, irmãos? É um lugar onde a gente se reúne para ouvir alguém pregando. Esquece isso, cara. Por isso que as coisas por aí não têm dado muito certo. Igreja é o quê? Entretenimento. Igreja é o quê? Todo mundo junto. Igreja é o quê? Comunhão. Tá. Só que igreja é guerra. Nós vamos juntar para quê? Leia o Antigo Testamento. Quando tocava arrebate no chofar, quando tocava a trombeta, todas as 12 tribos se juntavam na porta da congregação e era dado toque de guerra. E eles, cada um, seguindo a ordem, iam lá e guerreavam. Onde é que estão os toques de guerra da igreja? Por que a igreja... Não, eu não gosto dessa palavra, gente. Guerra é coisa negativa. Vamos falar de flor. Ai, quero pular. Vamos pular então. Vamos pular na cabeça do capeta. Isso aí que você está falando não está na Bíblia não. Lê lá em Romanos. Em breve, o Deus paz esmagará Satanás debaixo dos vossos. Pronto, Deus de paz. A paz de Deus, a paz verdadeira,
ela esmaga o poder de Satanás. Guarda. Escute, a paz verdadeira, não é acordo para ficar todo mundo quieto. Não é fazer de conta que está bem. A paz verdadeira tem o poder de vencer o mal. Certo? Amém? Agora, você está querendo chegar aonde, meu irmão? Eu quero chegar nessa pergunta aqui, ó. Sabendo de tudo isso, será que em nós, já estamos no meio de um campo de guerra, será que em nós existe um lugar para a operação das trevas? Será que nós podemos ser atingidos? Será que nós podemos ser manipulados? Será que nós podemos pensar que está tudo bem, mas a gente já está obedecendo o diabo já faz tempo? Ninguém percebe, irmão. Eu quero te aconselhar uma coisa. Toda vez que você for orar, ore e peça ao Espírito Santo, me dá discernimento. Eu quero discernir os espíritos. Mas discernir os espíritos? Credo. Essas coisas. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Lá em João capítulo 4, sabe o que diz? Provai, testai, teste, prove se os espíritos procedem de Deus. Porque há muitos profetas neste mundo. Mas peraí. João escreveu essa carta para quem? O pessoal do bar? Ali? O pessoal da droga. Ele escreveu essa carta para quem? Para os crentes, para os cristãos. E disse uma coisa para os cristãos: muita gente andando no meio da igreja. Prove os espíritos. Teste para ver se isso aí é de Deus ou não. Você já viu um versículo na Bíblia assim? Tiago 4, 7, que diz: resista ao diabo. Por quê? O que significa isso? Resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Significa que se você não resistir a ele, cada dia mais vai chegando perto de você, e vai chegando, e muitas pessoas até tem ele morando dentro, não é? E a Bíblia diz em Efésios 4, 27, não dê lugar para o... Não dê lugar? Que tipo de frase é essa? É a lei da interpretação bíblica de confronto direto. Se a Bíblia está dizendo não dê lugar ao diabo, porque é possível dar lugar para ele. Você entendeu, irmão? Se a Bíblia está dizendo não dê, é porque é possível dar. É possível que ele entre. É possível que ele se inscreva. É possível que ele manipule. É possível que ele fale. Que ele dirija ações, pensamentos. É possível. Ou você não lembra? Aqueles cristãos chamados Ananias e Safira, que o diabo entrou no coração deles, eles traíram, 2 morreram. Ou o diabo quando entrou no coração de Judas. E tantas outras passagens que atestam sobre isso. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz que nós temos que resistir ao dia mau. Para quê? A gente é crente, resistir para quê? Lutar para quê? Eu não preciso disso. Eu já sou crente em Jesus. Aleluia, aleluias, glória, glória. Ninguém me pega. Vai nessa. Você já foi, você não vai ser, você já foi talvez. Você está entendendo, irmão? Você não vai ser pego, você já foi. Então, existem passagem do versículo 16 que fala sobre o escudo da fé. Para que eu tenho que ter? Para apagar dardo inflamado do maligno? Mas para quê? Sou crente. Vamos falar de outras coisas. Tem tantos assuntos na Bíblia, né? Mas eu quero dizer, irmão, tem muitos assuntos na Bíblia, muitas histórias, muitos exemplos, muitos ensinamentos. Mas eu quero dizer, este é um... Você está sob ataque. Você está sob ataque. Eu estou. A igreja está. O mundo está. Todas as pessoas da terra. Todo mundo está sob ataque. Você tem que saber lidar com isso. Porque senão, como diz o velho ditado, a sua casa vai cair. E como tem caído, não é?
Quantas pessoas você conhece que eram crentes, que eram pastores? Olha, terça-feira aqui, ó. Terça-feira nós estávamos aqui no culto do Bom Samaritano. Tinha um pastor aqui. Hoje morador de rua. Sem família. O diabo destruiu tudo. Ah, não foi o diabo que destruiu, pastor. Foi as coisas da vida. Não, irmão. É João 10:10. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele mesmo tem colocado umas doutrinas no meio da igreja. Ah, isso não faz, não faz. Se lê Timóteo 4. E o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias que nós temos vivido, muitos desviariam, enfraqueceriam, esfriariam da fé, por obedecerem doutrinas de espíritos e ensinos de demônios. Para quem é que Paulo escreveu isso? O pessoal do carnaval. Não, ele escreveu para a igreja. Fique esperto. Tem muita gente no meio, traduzindo, novíssima tradução, linguagem de hoje. Olha, Timóteo, fique esperto com o pessoal da igreja. Por quê? O diabo, com falsos ensinos e falsas doutrinas, tem apagado a fé de muitos cristãos. Muitos! Ou você pensa que alguém desvia da fé ou abandona Jesus porque tropeçou na pedra. Ela está mandando, caiu, não vou mais. Não. Isso é guerra, filho. Guerra contra o diabo, guerra contra a carne, guerra contra o mundo. Eu não quero fazer guerra, não. Eu quero pintar tudo de azul e eu quero que a borboleta sente no meu dedo. Olha, irmão, eu não estou para ninguém pintar o camuflado e sair por aí que nem um show doido, um pit. Jesus não é nada disso. É discernir, é perceber o que está à sua volta. Opa, isso aqui não. Opa, esse sentimento não, esse pensamento não, essa atitude não, esse negócio não, é para você fazer isso aqui, ó. Não, isso aqui não é de Deus, não é, esse pensamento não é de Deus, isso que eu ia falar, é isso, essa é a guerra. Não é para... Eu vi um camarada meu me mandou uma fotografia, ele é um cristão, em outro país, ele mandou uma fotografia escrita embaixo, guerra espiritual, ele fez uma espada de latão, uma espada de latão, cortou o latão, fez uma espada desse tamanho e fica lá na montanha fazendo assim. Enquanto a Bíblia diz do Espírito. Quer guerrear? Quer entrar na guerra? Quer dizer, entrar na guerra já estou. Você já está. Quer parar de apanhar? Você já está na guerra, mano. E olha a pessoa que está do seu lado e diga para ele agora assim, irmão, você está apanhando ou batendo? Que um dos dois você está. Você está apanhando ou batendo? Eu estou batendo. Então só tem uma maneira de você bater. É usando isso aqui, ó. É a única referência de arma de ataque na Bíblia. A palavra de Deus. Ou você está apanhando ou você está batendo. Você está no meio de uma guerra. Ou você é caça ou é caçador, né? Como diz o... 1 Pedro 5,8 diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar, analisando, observando alguém que possa atacar. Como isso? Como isso você é crente? Pedro escreveu isso para quem? Pessoal do carnaval, da rua. Pedro escreveu para a igreja. Olha, ele está analisando, ele está procurando em você algo para te atacar, para te tragar. Onde é que está isso na Bíblia? Lembra quando Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, Satanás veio a mim e te pediu para te peneirar, ou para cirandar contigo como peneira. E eu estou orando por você. Olha, irmão, a audácia. O diabo veio. E Jesus falou: eu estou observando Pedro. Eu estou vendo o jeito dele. E eu quero tocar nele. É isso que está falando. Traduzindo para você. Pedro era o cara. Como que o diabo podia tocar em Pedro? Porque ele estava em derredor, olhando. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim: resista firme na fé.
Todas essas passagens diz que os homens de Deus, começando do próprio Cristo, até Jó, até todo mundo, até todos nós estamos no meio de uma guerra. Todo mundo. E que você está sendo analisado de perto. Ele está ao derredor, olhando para você, como você é, como você fala, como é que está o seu coraçãozinho, a sua mentezinha, o seu olhar, o seu jeitinho de ser. E ele fala, isso é meu, isso que você faz é meu. Ah, eu estou com o coração cheio de raiva. Ah, você tem alguma coisa que é minha. Existem trevas dentro de você. Não tem na Bíblia não, pai. Vamos mais então, vamos mais. Vê, ó, abre em Lucas. Lucas 11. Irmão, essa passagem é uma das passagens mais fantásticas sobre esse assunto. A parábola da candeia. Escute bem, em nome de Jesus, e preste atenção. Lucas 11, 33. Ninguém depois, palavras de Jesus, ninguém depois de acender uma candeia, um lampião, uma lamparina, põe em lugar escondido, nem debaixo da mesa, mas põe no velador, a fim de que todos entrem e vejam a luz. Os seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo fica em trevas. Preste atenção agora, versículo 35, ó. Preste atenção, ou repare. Que a luz que há em ti não sejam trevas. Irmão, peraí. Como que luz pode ser trevas? O que Jesus está dizendo aqui? Isso aqui é altamente contraditório. Olha a frase. Preste atenção para que a luz que está em você não sejam trevas. É impossível. Como que luz vai ser trevas? Luz é claridade. Que estranho. Irmão, é exatamente a mesma coisa da falsa paz. Eu podia trocar as palavras. Cuidado. E preste atenção para essa paz que está em ti, não seja uma falsa paz. Irmão, existe algo que parece luz, brilha como luz, mas não. É mentira. Porque a luz de Deus, ela dissipa, destrói, acaba com as trevas. Como pode haver luz e trevas ao mesmo tempo no mesmo lugar? Então a Bíblia se contradiz aqui. Agora aqui deu problema. Se contradiz? Não. Veja. Se, portanto, todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, se o seu corpo inteiro for luz, sem ter nenhuma parte em trevas, olha para você agora, veja quem você, veja as suas limitações de ser humano. Você, quantas vezes você ficou tão irado e deu a sua boca para o diabo? Quantas vezes você fez isso? Ou as suas atitudes, ou os seus pensamentos. Você deu a ele, você que deu, você que entregou. Você que deu lugar ao diabo. Você sabia que não deveria, mas você fez. Sustentou o sentimento ou pensamento. Então, houve um pedaço de você que ficou em trevas. Você não deixou de crer em Deus. Você não deixou de vir à igreja. Você não deixou de amar Jesus, mas uma área da sua vida, um lugar dentro de você foi entregue para... Você está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus está falando isso. Cuidado, repara, presta atenção, para que a luz que há em ti não seja trevas. A luz dissipa as trevas. Onde Deus está operando, as trevas estão sendo dissipadas. Se Deus está na minha vida, e Deus é luz, Ele é chamado Pai das luzes. Se a luz do Evangelho, a luz de Deus está brilhando sobre a minha cabeça, vai acontecer aquilo que está lá em Provérbios capítulo 4, que a vereda do justo, é como a aurora do dia, vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito, sem trevas, só luz. Se Deus está operando em nós, a cada dia, você tem que ser mais luz e menos trevas, e não vivendo os dois juntos.
é a falsa paz. Você está entendendo, irmão? A falsa paz é isso. Nós nos acomodamos a viver com pedaços da nossa vida cheio de trevas e pedaços de luz. É como se fosse um cavalo malhado, uma vaca malhada. Sabe aquela, como é que é o nome daquela vaca? Vaca holandesa. Vaca holandesa é assim, você olha no pasto, preto e branco. O que é aquilo? Está dizendo o que para nós, irmãos? Está dizendo exatamente isso. A falsa paz é isso. A falsa luz é isso. É uma luz que você pensa que tem, porque eu estou na igreja, eu sou evangélico, mas você não muda. Você não está percebendo isso? Percebeu que muitas pessoas não mudam. Está 10 anos debaixo da luz e não clareia na cabeça dele nunca. Mas o que aconteceu com a luz de Jesus então? Virou vagalume? Virou lâmpada de, como diz, lâmpada de 40 velas, que não ilumina nada? Por favor, apague as luzes. Apaga as luzes. Eu vou mostrar isso para você. Obrigado, Espírito Santo. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Por favor, irmã, deixa aqui negro também aqui para mim. Apaga tudo. Apaga a última. Pode, por favor. Vou mostrar para você isso. Senhor Deus, apagou tudo. Apaga essa aqui também. Apaga. Põe a tela preta aí. Cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Acende a luz negra. Acende aí. Olha para cá. Olha aqui. Como é que se chama? Olha para aqui, ó. Sabe como é que se chama isso aqui? Luz. Sabe como é que se chama? Luz negra. Luz. Mas o que acontece com trevas? Oh, sim ou não? Veja que as pessoas partes da roupa ou alguma coisa. Aí, ó. Mas as trevas foram dissipadas? O escuro continua. Obrigado, Espírito Santo. É exatamente isto. Ó, pedaços de luminosidade. Olha aí as golas brancas, as capas brancas de algumas pessoas. Olha aqui, sapato, blusa. Pedaços brancos, mas as trevas não foram dissipadas. Eu quero que, por favor, agora, cada irmão encoste nesse, mas não ligue ainda, para a gente ligar tudo de uma vez só. Vamos fazer uma comparação com a verdadeira luz do Evangelho. Cada um, por favor. Não liga ainda. Põe a mão, mas não liga, por favor. Mais alguém aqui no último. Não liga, irmão. Presta atenção. Lá. Aqui, ó. Ai, Jesus, salva esse povo aí. Vamos contar até 3. 1, 2, 3. E disse Deus, haja luz e... O que aconteceu com as trevas? Cadê? Não tem mais, né? Não tem mais, né, irmão? É isso que Jesus está falando. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter parte em trevas, será resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Essa relação de luz e trevas que nós fizemos aqui na prática, é a mesma coisa da paz, da falsa paz. A paz verdadeira e a falsa paz. Não, eu estou em paz na minha vida, tudo em paz, não está nada. Ou não, a minha vida é luz. Olha o que Jesus fala. Pode existir trevas em você junto com a luz, convivendo tranquila. Sabe, a gente aprende. Isso que você tem que combater, irmão. É isso que nós, precisamos guerrear contra isso. É contra essa trégua. É contra esse acordo de paz, de continuar vivendo com parte de trevas em nós.
Não, eu vou na igreja, eu sou uma bênção, mas aquela área da minha vida eu sou do diabo. Você está amarrado, eu não sou do diabo não. Irmão, se você obedece às trevas, você pertence a ela. Vamos supor, trevas aqui, ó, bem aqui, uma parte de trevas. E alguém coloque um gancho, sabe um gancho de ferro, aquela argola de ferro bem aqui. E depois, ligue com a outra argola e coloque numa corrente. Você acha que você consegue ser puxado? Só tem uma partezinha aqui, ó. E naquela parte tem uma argola de ferro colada bem aqui em você. O resto está tudo certo. O resto é bênção. Só nessa parte aqui, ó. Obrigado. Como diz Deus lá, né, na questão do rei Senaqueribe: porém, um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Vamos supor que seja aqui, ó. Você sabe que essa alusão de anzol no nariz é justamente essa. Aquela argola que tem no nariz do boi está numa parte sensível. Você pode ser uma criança, se você juntar e fazer isso aqui, o boi deita. Você movimenta ele para onde você... Mas o corpo dele inteiro está amarrado? Não. É só a cartilagem do nariz aqui, ó. Pega na sua para você ver como é que é gostoso. Faz isso aqui para você ver. Eu lembro quando a gente treinava artes marciais, um dos golpes de defesa pessoal era esse. Cara, pode ser o cara maior que tiver aqui, ó. Se você juntar assim, ó, no nariz do cara e torcer, o cara ajoelha no chão. Você pegar direito aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, o cara ajoelha no chão. Por quê? O corpo dele está tudo livre. Mas por que foi tocado uma área do corpo dele e ele parou? O mesmo pode acontecer conosco. Nós podemos continuar aqui, ó, aleluia, mas se não for colocado luz sobre essa parte de trevas, alguém pode pegar você. E é exatamente isso que está acontecendo com um monte de crentes por aí. A paz, nós lemos, ela nos guarda o coração, né? Filipenses 4, 7. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. E se for falsa paz? O que acontece com o seu coração? Vou te dar um exemplozinho. Quantas pessoas estão em processo de afastamento da presença de Deus, ou processo de ida, descida, sem parar para o inferno, ou para se abraçar com qualquer capeta desse da rua por causa do seu sentimento? Eu gosto tanto daquela mulher, gosto tanto daquele homem. Deus, me desculpa, mas eu vou lá e vou lavar a égua com ele. Eu vou transar mesmo até... Desculpa, Deus. O que aconteceu? Tinha um gancho aqui. Pegou aqui, ó. Deitou. Na mente? Pensamentos que voam longe. Ninguém sabe para onde vai. É pensamento de trevas? Pertence a Satanás? Então ele pode tocar. Foi por isso que Satanás disse aquilo para Jesus a respeito de Pedro. Estou observando esse Pedro aí, ó. Vem tocar nesse cara. Algumas linhas depois, você sabe, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Está fazendo sentido, irmão? Escute. Eu quero que você abra agora para que nós possamos encerrar este domingo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de número 10 em diante. As passagens mais conhecidas da igreja. Efésios capítulo 6. E é daqui que nós vamos continuar no domingo que vem. Não, irmão, domingo que vem, venha. Que é para você mesmo. Efésios 6:10. Também escrito para a igreja. Quanto ao mais, Senhor, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as... De quem? Mas é só contra Paulo.
Cilada do diabo é só contra o pastor. Eu não, eu estou livre, leve, solto. Lá, ninguém me pega. Será, irmão? Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, por que você pensa que a sua também não vale? Você vale tanto quanto eu. E tem plano para mim? Tem. Tem plano para você também. Toda arma forjada contra nós não prosperará em nome de Jesus. Versículo 12. Olha lá. É aqui que a gente vai. Porque nós não temos que lutar, ou a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados. Depois, potestades. Eu não vou falar sobre principados e potestades, eu só quero me pegar no terceiro. O que está escrito aí na sua Bíblia? Quem que está escrito assim, ó, príncipe das trevas? Quem é que está escrito assim? Príncipes das trevas. Em outras está dominadores desse mundo tenebroso, não está? A palavra no grego, no original da Bíblia para esse bicho aí, é cosmocrator. Sabe o que é isso? Governador, príncipe, dono, proprietário. E é chamado no original cosmocrator, que quer dizer exatamente isso. Príncipe das trevas. Onde há trevas, eles são o dono, os cosmocrator. Então, dono, é meu, é trevas, ué. Por isso que Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo, e ele não tem nada comigo, e nem eu nada com ele. Ele não tem nada para apontar o dedo em mim, nada. Por isso que Jesus disse isso. Aí você vai entender. Se Jesus disse, cuidado para que as trevas que existem em você não sejam grandes, porque serão grandes trevas, e dizendo que a luz pode, essa falsa luz, nós mostramos aqui, pode habitar com pedaços nossos escuros de trevas das nossas vidas e pedaços bênção e pedaços maldição. E muitos têm dito e se escorado, não, irmão, isso aí é o ser humano, é assim. Deixa eu escutar isso aí. A gente é assim. A gente é falho mesmo. Sabe o que é isso? É trégua, bandeira branca. Eu não quero mais lutar contra o meu pecado. Eu aceitei viver com trevas dentro de mim. Eu não vou vencer isso mesmo. Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é assim nada. Esse negócio está dentro de mim. Não, então está dentro de você, vai ter que sair em nome de Jesus. Tem que sair fora. Não, eu já acostumei viver assim. Então você está com trégua, você está com falsa paz. É melhor não tocar nesse assunto que vai feder, vai mexer na nossa vida, nos nossos sentimentos. Então você está em falsa paz. Vai morrer infeliz, vai morrer doente, vai morrer endemoniado, vai morrer travado, vai morrer escravo, como muitos crentes, irmão. Eu vou te dar um exemplo da Bíblia. Lembra quando Jesus encontrou com aquela senhora? Ele fala que ela era uma filha de Abraão, que há 18 anos padecia de enfermidade, que tinha um demônio grudado nas costas dela. Está escrito isso sim ou não? Está. Jesus não fala, olha aquela mulher pecadora, mundana, vou libertar. Não, ele fala, esta filha de Abraão. Sabe o que Jesus está falando? Existe uma descendência de promessa na vida dessa mulher. Filha de Abraão é filho da fé. Leia em Gálatas, leia em Romanos, que todos que são da fé são filhos de Abraão. Aquela mulher era uma crente. Preste atenção. E Jesus fala, tem um demônio grudado nas costas dela, ela anda encurvada. Ela é uma filha de Abraão. Ela crê. Ela vai ao templo. Ela fala com os sacerdotes. Ela lê as escrituras, mas tem um bicho grudado nela. Mas agora vai acabar essa festa aqui, ó. Sai daí, diabo, em nome de... Sai fora. Vocês estão entendendo, gente? Você está fazendo paz? Você está criando uma paz com a sua própria vida? Eu não vou mexer nessa área na minha vida porque... então você deu bandeira branca, entrou em trégua. Vai continuar convivendo com áreas da sua vida de luz e áreas de trevas. Podendo ser a qualquer hora do dia ou da noite, tocado por um príncipe das trevas. Quer que ele pertença a ele?
No domingo que vem, eu quero trazer algumas coisas para você, que Deus está revelando ao meu coração. Eu sei que eu tenho estudado algumas coisas, tem muitos nomes, eu ouço falar muitos nomes, já ouvi falar muitos nomes por aqui, por ali, por lá. Mas eu tirei alguns nomes principais da Bíblia, do que a Bíblia chama de falsos deuses ou demônios. Na semana que vem, eu quero que você venha aprender em nome de Jesus a área de atuação dos príncipes das trevas. Irmão, para que a aula de satanismo? Não. É que a grande maioria dos crentes, muitas vezes que eu conheço ou que você conhece, andam tão fracos, tão quebrados, tão debilitados, tão atacados, tão chutados, tão esculhambados, tão doentes, tão tudo menos abençoado, menos livre, menos forte. Os caras nunca estão fortes. E aí, irmão, vamos, parece aqueles carros velhos. Eu vou, pastor, eu vou até ali fazer a obra. Eu estou indo. Não, vamos atacar agora, vamos dominar. É que eu tenho uma coisa que eu não resolvi na minha vida. Por que você não resolveu? Quanto tempo você está aqui? Há quanto tempo você ouve a palavra da luz? Há quanto tempo você tem ouvido, clamado o nome de Jesus e ainda está, né? É que eu tenho uma área da minha vida que o diabo manda, é isso que você está falando. Eu não posso ir lutar terça-feira, eu não posso vir lutar. Eu não posso lutar em nome de Jesus, porque aqui ó. É que nem o Naamã. Lembra da história do Naamã, o Ciro, o general? A roupa do cara, a armadura de general, não era qualquer coisa. Mas a hora que ele puxava por baixo, ele era leproso. Tinha lepra, estava comendo a carne dele. Se não fosse Eliseu, falava, vai pular nesse rio aí, 7 mergulhos na mãe. Até não vou falar isso. Estou falando da Bíblia mesmo, essa presepada. Vai lá, no Rio Jordão, se lava, se banha, você vai ser curado. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja, 2 Coríntios 4,4, o Deus desse mundo, o diabo, cegou o entendimento para não resplandecer a luz. Você já pensou que você pode ser uma pessoa dessa? Eu? Que você pode estar sendo cego pelo diabo e nem sabe. Nem sabe. Que eu posso estar vivendo com luz e trevas, um misto dentro de mim, eu nem sei. Ou sei, mas não vou fazer guerra, não. Vou vivendo assim mesmo. Irmão, existe uma probabilidade muito grande de condenação para quem vive no pecado, filho. Vê lá leia o livro de 1 João, é pequenininho. Lá está escrito, entre tantas coisas, assim: aquele que vive no pecado não é de Deus, não viu Deus e não conhece Deus. Quem não é de Deus, não vê Deus, não conhece Deus, vai para onde? Para o céu, para o reino do Senhor. Vai sim. Essa é a nossa guerra e a gente não quer combater. Não. Sabe, irmãos, eu concordo sim, que muitos não estão preparados para certo tipo de coisa. Mas eu não concordo que você não esteja se preparando. Você está entendendo? É diferente. Olha, pastor, não estou preparado para ir orar naquele cara lá que está encapetado lá. Tudo bem, irmão. Glória a Deus. Ainda bem que você percebeu. Mas você está se preparando para um dia você ir? Também não. Então você é isca, filho. Você é isca. Uma hora vão acertar você. E quantos, irmãos, pastores já têm sido fulminados aí? Líderes. Eu conheço milhares, você conhece outros milhares. De crente que tinha tudo, que tinha o pastor, o pregador, caramba. Pum! Caiu. Oh. Tchau. Terça-feira eu recebi um aqui. O cara chorava. Porque terça-feira é incrível por causa disso. Você começa o primeiro hino, ele começa a cantar junto e começa a chorar. Por quê? Se lembrando da casa do Pai. Se lembrando da presença do Pai dele, de Deus. Você vai falar uma palavra, como eu estou falando aqui, ele completa o versículo, ele conhece. Ele tem luz. Ele tem o evangelho na cabeça dele. Mas as trevas se tornaram muito grandes. Presta atenção, gente. Quantas pessoas nós conhecemos que são assim, gente? Você vai falar, sabe o que está escrito? Ele sabe o versículo, ele sabe as canções, ele tem tudo que você tem, só que as trevas dominaram a luz que estava dentro dele. E ele era pastor.
Meu Deus do céu, gente. E o que te faz pensar que você não é o próximo da lista? Ah, eu não, você está amarrado. E Davi? Davi era quem? Um qualquer. Davi era um cara que estava por aí pelo mundo, caminhando e cantando e... Não, ele era o cara de Deus. Ele era o salmista, assim com Deus. Até o dia que ele subiu num terraço, tinha um atirador de elite lá na casa de Betseba, cara. Pum! Deu um tiro na cabeça dele. Acabou. Você conhece o resto da história. E Sansão? Sansão levanta poste, bate em todo mundo, acaba com os filisteus, soca fogo na seara do filisteu. Pode vir 100, pode vir 200 homens, que aqui não tem ninguém. Veio uma mulher. Oi, Sansão. Pum, já caiu. Atrás daquela mulher tinha um atirador de elite, deu um tiro no Sansão. Acabou. Morreu cego, amarrado e dando volta no moinho. Eu citei aqui os dois maiores do Antigo Testamento. Eu vou falar de Pedro e outros. Quem que é você espiritualmente? Por exemplo, perto de Davi. E o coisa acertou ele ou não acertou? Ah, eu não. Eu ninguém me pega. Na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre o Deus dos filisteus. Sabe qual é o nome do Deus dos filisteus? Dagon. Metade homem, metade peixe. Você vai ver quem ele era, como era o culto dele e como que esse espírito das trevas está operando nos dias de hoje. Baal. Você ouviu falar de Baal? Quem ele é, como era o seu culto e o que ele tem arrastado até os dias de hoje, levado muita gente. Príncipe das trevas. Moloque. Metade homem, metade boi, sentado num trono com as mãos, e embaixo dele era um fogo, onde os amonitas e os moabitas levavam as crianças para sacrifício. Você vai ver como é que ele chegou até aqui hoje, mudando de nome. Irmão, o diabo é como um camaleão. Ele vai passando no curso da história e vai mudando de nome. Vai ver Astarote, Estar, que é chamada lá em Jeremias a rainha dos céus. E como é que ela veio dançando, passando para Diana, Artemis, a deusa dos gregos, e chegou até aqui agora como a senhora de Aparecida ou de Guadalupe ou qualquer outra coisa. Como elas vieram dançando e trocando de nome durante a história até chegar nos dias de hoje e continuar sendo adorado e continuar sendo cultuado. Beuzebu, ou Baal Zebum, que é o deus das moscas. Você vai descobrir por quê. E entre outros, Mamon, que o próprio Jesus fala sobre ele. O dinheiro, as riquezas, como ele tem dominado a vida de muitas pessoas, inclusive crentes. E tudo isso, irmão, não é para você ter pesadelo. Meu Deus, vamos pegar, não é isso. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Se você está com o sangue de Jesus sobre a sua vida, o diabo não pode tocar em você. Mas é necessário você discernir, você perceber que espíritos são esses que estão andando e estão entrando nas igrejas, irmãos. Estão operando livre, leve e solto, e ninguém, não, isso aí é normal. Normal aqui, uma pinóia. Eu vou ter que sentar fogo nessa bicharada aí. Se coloca de pé em nome de Jesus. Ah, Deus.